Bom, vamos dar um exemplo aqui um pouquinho mais prático, talvez, de como que esses três planejamentos eles podem se encaixar, certo? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bora lá? Bom, a gente precisa entender que os três planejamentos é como se fosse um quebra-cabeça, né? Eles vão se juntando aqui para a gente poder alcançar os nossos objetivos. Principal, no nosso caso, construir algo, né? Seja uma casa, um edifício de garagem, um campo de futebol, um estádio. Eles precisam se complementar e garantir que as etapas a quais foram desenhadas, elas sejam concluídas aí de maneira eficaz. Vamos aqui para a gente ver como que é a aplicação desses três planejamentos dentro de um problema ou de uma obra, tá? Então a gente vai pegar como exemplo aqui a construção de um condomínio residencial, onde a gente precisa que o planejamento tático, o estratégico, tático, operacional se complete para alcançar o sucesso desse projeto aí. Então, desde a definição das metas e objetivos gerais até a execução detalhada de cada atividade diária, né, cada nível do planejamento aí desempenha um papel crucial dentro da nossa organização ou do empreendimento. Então, a gente vai entender, vai explorar aqui aonde que cada um entra para garantir o sucesso do negócio, certo? Da construção. Então vamos lá. Bom, planejamento estratégico. O primeiro, lembra sempre nisso, estratégia, Capitão Nascimento, estratégia, é onde a gente faz aquela visão global, né, um nível mais alto ali, onde a gente consegue falar, pô, vou construir, no nosso caso, vou construir aqui as 18 casas, o objetivo dele tá até aqui, ó, construir um condomínio sustentável com 50 unidades habitacionais, dentro de 18 meses, com um orçamento de 10 milhões. Então, o nosso objetivo do nosso planejamento estratégico é isso que é construir as 50 casas dos 18 meses com 10 milhões, certo? A gente tem a definição das metas claras, né? Que é criar valor para o investimento e garantir a satisfação dos futuros moradores, minimizar os impactos ambientais com a prática sustentável, já que ele está pedindo que seja um condomínio sustentável, e cumprir o cronograma de 18 meses. Então, aqui está muito claro o que a gente tem que fazer, né? As nossas definições que a gente precisa fazer, o estratégico já informou para nós. Certo? Está bem resumido, eu concordo, mas é só para vocês terem uma ideia. Então já sei que eu tenho que construir as casas. E agora? O planejamento tático ele vai detalhar como os objetivos estratégicos serão alcançados. Como que a gente vai fazer para poder executar todas as etapas dela? Primeiro vai ser a divisão por departamento ou área. Então a gente vai pegar a equipe da engenharia que vai desenvolver, né, os projetos técnicos e aprovação desse empreendimento. Posso ser o engenheiro que vai executar? Até pode, se ele fizer isso, mas normalmente tem alguém que vai estar fazendo isso para você. Então a sua equipe está lá, vai correr atrás da prefeitura, liberação, alvará, blá, 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 blá. Paralelo a isso, tá? Não precisa esperar a aprovação. Você já tem ideia aí que está tudo dentro do pré-estudo, vai ser aprovado, você já fez um levantamento e tal. Pessoal de suprimento já começa a se planejar. Deixa eu ver aonde que tem fornecedor. Será que aqui no bairro atende? Ou vou ter que trazer de uma outra cidade? Qual que é o preço de deslocamento? Quanto você consegue me entregar? Qual que é o lote mínimo? Tudo isso você já começa a pensar aqui com o suprimento. A equipe de execução, essa é a hora que o RH ama a gente. A gente já começa a criar os cronogramas. Quando que vai entrar essa galera aí? Eu preciso dessa galera dia 5. Pô, você tem 10 dias para contratar, né? É onde a gente começa a dividir os trabalhos para ser executado. E é um momento muito delicado, porque você chega em um cronograma desse, o cara fala para você assim, ó, você tem 4 meses, a gente determinou aqui dentro do nosso planejamento que você tem 4 meses para concluir todas as fundações. E você tem um prazo de 6 meses para a estruturação, para toda a parte de estrutura e a construção das unidades. Você tem o prazo de mais 8 meses para o acabamento, paisagismo e a entrega da obra. Pô, mas está 18 meses seco.
E aí, se acontecer alguma coisa, se dentro do seu planejamento você não pensou em algo, né, no planejamento de risco, vai dar ruim. Mas vamos lá. 18 meses, beleza, vamos lá. O que que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho um orçamento parcial para cada fase. Eu já determinei que são 2 milhões para fundações, 4 milhões para a estrutura, 4 milhões para o acabamento. Caramba, cara, já está aqui dividido basicamente esse dinheiro ali. Olha que coisa maravilhosa. Quem fez isso? O tático, porque o tático pegou o valor global dos 18 mil, que o estratégico tinha falado para nós, 18 milhões, né? Os 10 milhões, e agora está dividindo aqui para gente. Então o tático já me falou. Tá me falando aonde que eu vou precisar colocar as equipes em cada etapa. Ó, o que aqui, ó, o cronograma já. Pô, o cronograma tático tá feito. Bacana, cara. Tá faltando quem? O bonitão, o operacional. Agora que eu tenho o operacional, eu vou validar se tudo aquilo que o meu estratégico falou, o meu tático diz, vai ser realizado. Como? Vou pegar agora o nosso planejamento e vou fazer o quê? Vou verificar como que vai ser a execução dele diária, semanal, mensal, durante desses 18 meses aí. Vamos ver se esse negócio vai funcionar mesmo. Então, a primeira coisa, vamos detalhar isso aqui, cara. Você falou para mim que eu tenho 4 meses, certo? Eu tenho que fazer isso funcionar em 4 meses, todas as fundações. Ok? Deixa eu abrir agora o meu cronograma e vou jogar esses 4 meses aqui para mim entender se eu consigo executar. Então, eu vou pegar lá o detalhamento das fundação, a escavação, montagem de forma, concretagem, verificação da qualidade. E aqui já tem uma pegadinha, tá? Quando a gente fala em forma e quando é cortado e montado no local, uma forma de madeira, não é uma forma metálica pronta, você tem que modular ela, cuidado, tá? Porque você precisa cortar e montar. A gente muitas vezes fala assim, só a montagem da forma. Tá, mas a forma está no tamanho certo, na altura certa, né, no comprimento correto. Cada pilar, cada bloco que você vai montar, ele tem um formato. Então aqui demanda um tempinho maior. Cuidado com isso aqui, tá? Já peguei muito cronograma aqui para fazer verificação e tinha uma falha muito grande. E pior tudo, não é só na execução, no material. Não tá considerando material, tá? Já peguei já o cara considerar um lado, considerar o outro, o cara tá fazendo uma viga aérea e ele não considerou o madeiramento na parte inferior. Cuidado, tá? Pulando, vamos lá, estrutura, a fabricação e a montagem das vigas e pilares, com inspeção regular, ok? A gente vai fazer isso aqui, a gente vai ter alguém da nossa qualidade verificando constantemente, porque é um item crítico, não pode dar pau, é um item que a gente já identificou em outras obras que precisa desse acompanhamento. Então, eu vou colocar aqui também para garantir que esse pilar, que essas vigas vão estar ok, para mim já subiu uma segunda laje, no caso, bater a laje, né, da nossa casa. Lembrando que quase sempre, tá? O ideal é que toda seja laje, telhado. Pode ser que alguns já optem direto para o telhado, outros fiquem só na laje, mas aqui a gente está imaginando que seja uma casa com laje, certo? Que mais? Dentro disso, nós vamos fazer os cronogramas diários, né? Para cada frente aqui, no caso da fundação, a gente vai fazer um cronograma. Vamos trabalhar para atingir dentro do nosso cronograma. Nosso cronograma ele está aqui para poder atingir uma meta diária, como escavar 50 metros cúbicos de solo ou concretar 20 pilares, tá? Aqui é um exemplo. O cara vai arrasar 15 estacas dentro do seu cronograma diário. Você tem que colocar. Ah, vou chutar que o cara faz 20? TCPO. Se você não tem tempo, TCPO, Sinap. Agora, se você tem tempo, você vai lá e vai colocar o seu tempo real, tá? Ah, mas e se não bater os 18 meses? Paciência. Já informa no começo. Se você informar agora, no começo da obra, você não vai ter dor de cabeça. Agora informa o cara lá faltando 30 dias para vencer o prazo, para você ver o que vai acontecer. Certo? A gestão da mão de obra e ferramenta, aqui quando a gente faz o cronograma diário, a gente, na verdade, assim, tá? Você faz o cronograma da sua atividade, você vai fazer a distribuição diária, porque se você fizer só o diário sem pensar e, na verdade, nem tem como. Se você fizer o diário, você vai bater uma semana, né? Mas você precisa pensar qual o material, as ferramentas, quem vai estar utilizando.
tá liberada aquela etapa, então aqui na gestão de mão de obra e ferramenta, a gente precisa distribuir, né, como que vai ser feito. E como que foi feito aqui? Então a gente distribuiu as equipes, cada um para os seus setores, com seus devidos supervisores, para garantir a disponibilidade dos equipamentos, como betoneira, guindaste, serras elétricas, né? Com um cronograma diário, a gente consegue determinar onde que vai entrar cada coisa aí, certo? E ainda dentro do operacional, operacional que mais tem atividade. O acompanhamento e controle, né? É aqui que a gente vai registrar todas as atividades do canteiro. É onde a gente vai monitorar se aquilo está sendo executado. Então, todo dia vai lá e faz. Cara, o cara fez a fundação? Fez. Check. Ó, o cara lá na... E assim, tá? Para ter uma ideia, ver se você nunca trabalhou, caiu aqui, estou aprendendo, tá? Quando a gente tem normalmente 10 casas para ser feito, a gente está com uma equipe legal, a gente pega uma equipe, ela solta a fundação, então ela vai fazer a fundação um, dois, três, quatro e vai embora. Quando ela normalmente está na segunda, na terceira, já está entrando, né, depende do tipo de concreto que você está fazendo ali, mas em sequência já está entrando na equipe para levantar a estrutura. Então aquela estrutura levantou, pum, andou. Fundação na casa 3, estrutura na casa 2. Aí tá entrando a galera da elétrica, da hidráulica, enfim, aí vem as outras atividades para ser feito. Normalmente, quando o cara chegar na última casa, né, o cara do telhado tá aqui, ó, fazendo a primeira, né, o da pintura. Então eles estão vindo junto, né, uma sequência que se tem, né? A gente pode colocar aí no balanceamento de linha para poder a gente ver essas atividades como que é feito. Então a gente vai monitorar constantemente como que vai ser feitas essas atividades aí. Bom, qual que é a vantagem da gente trabalhar com os três planejamentos, né? A gente enxergar esse modelo como um todo aí. Primeiro que o planejamento estratégico a gente vai conseguir ter uma visão geral do projeto, né? Então, a gente conseguindo ver ele, a gente sabe que precisa ser executado, como vai ser executado. Sei que preciso fazer a casa, preciso entregar ela lá nos meus 18 meses, tenho 10 milhões. O planejamento tático, ele vai traduzir esses objetivos de entregar a casa em datas, em documentos. Ó, é isso aqui que vocês precisam fazer. Tá? Cada departamento vai ter que trabalhar, correr atrás do seu agora. E o operacional, ele vai ter que executar aquilo que foi determinado. Ó, é 18 meses? É 18 meses. Ou não, vai fazer em menos, tá? O cara vai ter que correr atrás. Uma situação em uma obra, justamente uma obra dessa daí, tá? Que a gente precisava fazer com que as casas acontecessem em um período muito curto, né? Era basicamente os 18 meses para ser feita. E aí a gente falou, cara, tá muito em cima mesmo com a equipe que a gente tem. E não dá para estourar o orçamento, já tá bem apertado e tal. Aí a gente teve uma seguinte ideia do sequenciamento. Falou, pô, vamos chamar a galera, toda a equipe que a gente tem aqui, e vamos explicar a situação. Se a gente conseguir reduzir o tempo de obra, a gente vai. Ah, tá. Tinha uma outra situação. Mas se a gente reduzir o tempo de obra, a gente vai conseguir ter essa equipe disponível. Nós tínhamos uma outra obra que estava muito próxima, o cara queria antecipar o cronograma e a gente queria pegar essa obra também, que era muito vantagem. Aí a gente fez umas contas e falou, cara, ó, se a gente conseguir reduzir o tempo de execução e reduzir material na questão de preço, não de qualidade, a gente consegue bonificar a galera vai fazendo um tempo menor e a gente pega outra obra. Vamos lá? Passamos uma meta para o pessoal de suprimento que eles tinham que reduzir 5% do custo. Tinha que dar um jeito lá, fazer uma negociação e reduzir 5% do valor do material. Falando para o pessoal operacional, a mesma situação, ó, tá acontecendo isso, aquilo, vocês têm que reduzir 5%. Nessa redução que a gente teve, vamos colocar aqui os 10%, eu não lembro o valor ao certo, tá? Mas a gente conseguiu reduzir 10% e conseguimos diminuir 2 meses da obra. A gente bonificou a galera, teve uma economia significativa, tá? A gente conseguiu fazer mais com menos, mas foi um trabalho muito pesado, muito forte de todas as equipes, e entramos antes na outra obra. A outra obra, o lucro dela era, cara, muito bom.
Então, o que foi legal? O pessoal ganhou, a empresa ganhou, o colaborador ficou feliz pra caramba porque tinha continuidade de serviço, fornecedor mais feliz ainda porque ele ia continuar fornecendo para nós. Então, na cadeia, todo mundo ganhou, tá? Então, aqui, esse exemplo é justamente isso. Pô, eu tinha uma casa, 18 milhões, né? 50 casas para serem feitas, 18 meses, 10 milhões, consegui baixar o preço, baixar o custo, tive lucro, dei uma bonificação para a galera, pô, todo mundo ficou feliz. Então, acho que é um exemplo bem simples aqui, mas é fácil para a gente entender como que é os três planejamentos trabalhando aí em conjunto, né? E agora vem um outro, que está dentro. Esse daqui ele oscila entre o tático e o operacional, tá? Mas ele está mais dentro do tático. Mas a gente precisa muito dele no operacional, que é o planejamento de material. E esse aqui a gente vamos pegar pesado. Então, espero na próxima aula.